Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Protagonistas de Impacto. Histórias e diálogos com lideranças que estão transformando o Brasil. Bom, eu tenho a alegria de estar aqui, construindo mais um episódio, mas dessa vez ainda mais especial. E toda essa iniciativa tem sido repleta de retorno, de diálogo com várias pessoas dizendo: continuem, tragam para cá as vozes que precisam ser ouvidas. Bom, essa iniciativa ela só é possível graças a pessoas e organizações que acreditam na relevância de trabalhar liderança responsável e regenerativa. Tenho o prazer de apresentar esse episódio que é oferecido pela Pares, em parceria com o ONONO, que é o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF, e esse episódio também com apoio da Hands On. Bom, o meu convidado de hoje é uma das lideranças mais admiradas no Brasil e no exterior. Carlos Henrique Schroeder foi diretor-geral de jornalismo por mais de 10 anos, diretor-geral da TV Globo. Recebeu diversos prêmios, destacando-se o Prêmio Caboré e o Emmy. Frente da sua gestão, a Rede Globo recebeu 11 edições do Prêmio Emmy, que é o Oscar da TV. Eu vou aqui ler uma frase que me chamou muita atenção na carta de agradecimento por parte da família Marinho ao Carlos Henrique Schroeder na ocasião do seu desligamento, enfim, da saída da Rede Globo. A história da Globo tem um sem número de protagonistas, todos extremamente valiosos. E tem alguns autores. Schroeder é um deles. Vamos falar um pouquinho de... Aqui no Protagonistas, a gente quer muito saber da história das pessoas. Então, mais do que... Eu acho que também é importante, além da própria trajetória profissional, fala um pouco mais do Carlos Henrique Schroeder. Eu sei que você é avô hoje. Fala um pouco mais de você. Bom, na verdade, assim, se você olha para trás, como você gosta de usar o retrovisor, é interessante pegar aquele garoto que nasceu lá numa cidadezinha do interior e olhar a vinda para uma cidade como Rio de Janeiro, né, que é um centro importante, e olhar essa trajetória ao longo do tempo e ver essa mudança interna que aconteceu comigo, do ponto de vista de experiência e de vivência mesmo. Quando eu cheguei no Rio, eu estava mudando de cidade, eu estava mudando do lugar de emprego, que eu estava na RBS e vim para a TV Globo, eu estava mudando de estado civil. Eu tinha me casado 10 dias antes de vir para a Globo. Eu tinha 24 anos de idade. Então, assim, foi um chute muito forte no meu estômago. Ou vai ou racha, né? Você tinha que pegar aquilo que tinha sido dado a você, aquela oportunidade muito rica, e eu mergulhei para valer, eu fui profundo, eu entendi que aquilo é uma oportunidade rara que eu estava vivenciando, e eu encarei aquilo como realmente um desafio importante, porque eu percebia que, quando eu olho a carreira de jornalista, onde é que você gostaria de estar? A Globo te oferecia as melhores condições do mercado. Então, buscar aquilo talvez fosse um sonho futuro, me foi antecipado por circunstâncias. Então, eu encarei aquilo como um desafio super relevante, porque quando você profissionalmente deseja fazer algo, você quer fazer algo que realmente repercuta, um lugar que repercuta. E não havia lugar melhor para fazer aquele trabalho diante daquelas circunstâncias, né, no ambiente que você tem, que cai no seu colo. Então eu encarei aquilo com muita responsabilidade, trabalhei profundamente porque eu via esta possibilidade de ter um recado para a sociedade, uma troca com esse país, através da construção de jornalismo sério, de jornalismo responsável, de um jornalismo que passava por uma transformação. Porque naquele momento, quando eu cheguei à Globo em 84, ainda havia resquícios de uma imprensa que acreditava no jornal impresso, mas não acreditava no jornalismo de televisão. E esta transformação aconteceu nesse período. E eu, felizmente, fiz parte desse movimento. A televisão passou a ter credibilidade, passou a ser aceita com conteúdo forte, tanto a tal ponto que os jornais impressos chegavam a dizem hoje, é muito comum, tal notícia segundo a Globo, tal notícia segundo... Né? Então, passou a ser uma fonte de informação. Mas de escuta, eu percebo Exato. isso. Não, isso aqui saiu na Globo. Aquele famoso plantão, né? Que parava o país, literalmente, para o país. Né? Então, assim,
Ali era um lugar de informação, ali era um lugar relevante de se trabalhar, um lugar sério e que te dava oportunidade. Então, assim, foi um local, um espaço onde eu cresci, evidentemente, fui aprendendo, errei. Eu te contava outro dia sobre um episódio, acho que vale a pena citar aqui. Quando eu fui editor-chefe do jornal Hoje, no meu segundo ou terceiro ano de Globo, eu subi rapidamente na função. Eu era o único homem da redação do jornal Hoje. Todas mulheres, desde a Leda Nagler, apresentadora, e todos os editores. E um belo dia, uma editora chegou mais cedo para a nossa reunião de pauta, que era tipo 7h30, 8h da manhã, e ela disse, posso fazer um comentário? Eu disse, pode, claro, evidente. Você se acha dono da razão? Eu disse, não. Então, por que você é tão imperativo, tão ditador nas suas decisões? Eu disse, eu? Você determina tudo, você não deixa espaço para comentário nenhum nosso, você não nos ouve. E eu fiz uma análise e realmente era verdade, era fato. Eu não dava espaço. Eu tive ali a primeira experiência e uma primeira avaliação da forma como eu estava conduzindo. Parabéns pela tua liderança. Eu tinha 26 anos de idade naquela época. Imagina, 26. Mas aí serviu, e era uma pessoa bem mais velha do que eu, mas serviu para me dizer, olha, arruma a sua vida, conduz melhor a sua equipe, porque você precisa da equipe ao seu lado. Então eu tive retornos desse tipo que me ajudaram demais na construção do caminho da liderança, que naquela época eu não era líder, eu era um chefe. Eu aprendi a ser líder ao longo do tempo. Eu precisava disso. Até porque você tá nesse momento da vida, aos 20 e poucos anos, ainda entendendo as suas próprias bordas, né? O que eu realmente acredito, quem eu sou, qual é o meu tom de voz, né? E ser à frente de uma equipe, provavelmente todo mundo mais velho que você. Não, e eu não posso deixar de dizer, o Schroeder de hoje é uma das pessoas mais doces que eu conheço. E eu nunca te falei isso, né? Mas eu fiquei, quando eu não te conhecia ainda pessoalmente, eu só te conhecia por nome na Rede Globo, né? Aí eu vi assim, Jornal Nacional, Direção Geral, Carlos Henrique Schroeder. Eu falei, gente, esse cara deve ser poderoso. Esse homem deve pautar a história do Brasil. E, de fato, vamos convir, né? Você teve no processo decisório na maior parte das notícias. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas é impressionante assim como a pessoa vai amadurecendo ao longo da vida. Se ela souber fazer isso, né? Você entende. Nas nossas conversas, você sempre trouxe assim, não, mas eu não preciso, tá? Eu te apoio nesse processo. Você é tão generoso e uma pessoa tão segura de si que eu imagino você lá atrás, começou nesse seu relato, de lá para aqui você teve oportunidades e situações bem críticas, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre histórias. A gente já começou a falar algumas aqui, mas a gente gosta... Aqui tem dado certo, foram alguns diálogos até aqui, mas isso aqui tem trazido profundidade. Um pouco sobre histórias que você construiu, histórias que você está construindo e algumas que você quer celebrar. A gente usa o Norte Temporal de 2030 muito pela pauta de desenvolvimento sustentável, mas não precisa ser nesse norte temporal. E aí, mais uma vez, eu vou ler um trecho, posso? Eu faço questão, porque me impressionou muito. Eu vou falar, já que a gente está falando de histórias, eu vou ler 3 trechos, porque fala muito da relevância do que você construiu. Quem conhece Carlos Henrique Schroeder sabe que ele é de poucas palavras, ele prefere fazer. É daqueles profissionais que brilham ao fazerem brilhar. Sua obra não está em entrevistas, em aparições públicas, mas em resultados. E a sua marca registrada, e assim construiu uma das trajetórias de maior sucesso na TV brasileira. Segundo trecho. Não houve um acontecimento importante no Brasil e no mundo que Schroeder não tenha coberto. Todas as eleições presidenciais no país, depois da volta da democracia, todas as muitas crises políticas, todos os planos econômicos, guerras, revoluções, eleições em países estrangeiros, desastres naturais, descobertas científicas, avanços na saúde, na educação e revolução digital. E mais todas as Copas do Mundo desde 1986, todas as Olimpíadas, os principais campeonatos esportivos no Brasil e no mundo. Tudo isso passou pelo olhar dessa pessoa que está na minha frente, seja coordenando, seja planejando ou dirigindo. Você também foi responsável por construir do zero a Globo News.
e liderou a criação do G1. Essas duas potências do jornalismo brasileiro. É uma bagagem que poucos podem ostentar. E o terceiro, mas não menos importante trecho. Para nós, não é fácil escrever uma carta de despedida, como essa para alguém tão intimamente ligado à nossa história como Schroeder. É por causa de profissionais como ele que a Globo é o que é hoje, e somos gratos por isso. É exatamente esse sentimento de gratidão que torna mais fácil entender o seu desejo de buscar a realização de novos sonhos. E aí vem a frase que eu já falei sobre você ser um escritor. Carlos, é muita história. Vamos fazer um double clique nessa história? Me conta um pouco, histórias que a gente pode compartilhar para inspirar outras pessoas? Vamos. Eu acho que o momento na nossa vida profissional, que é o famoso momento do clique, né? Que você percebe que você pode ir além, que você pode fazer mais, e você entende que aquilo que você está fazendo vai atingir determinadas pessoas, vai atingir um objetivo maior social. E eu acho que no momento que eu percebi isso, o trabalho começa a ficar mais claro na sua cabeça. Porque eu vou buscar aquilo que realmente tem algo a dizer. Nada é gratuito. Nada é dito sem um objetivo. Então, a minha parte toda do jornalismo teve esta função, essa missão, né, de agregar um bem maior que a informação. A população precisa desse bem. Muita gente não tem acesso. E a TV aberta tem esse papel de entregar a informação para o cidadão, para o cidadão. E depois, no entretenimento, na fase final, como CEO da empresa, eu percebi que todo o nosso conteúdo, mesmo no entretenimento, tinha um objetivo. Tinha que ter um objetivo. E a gente buscava esse norte. Então, ao discutir isso com a equipe e perceber os pontos de consenso, a gente foi desenhando um conteúdo que tinha esta responsabilidade e esta obrigação de entregar algo que a população dissesse assim, puxa vida, tem toda a razão, eu preciso dessa informação, isso vai me fazer bem, isso está me ajudando, de alguma forma, discutindo saúde, educação, pontos da sociedade, pontos do dia a dia que ajudavam a pessoa a perceber essa conexão entre a televisão e a sua vida pessoal. Isso foi o norte que orientou esse trabalho. E esse trabalho foi tão profundo que trouxe uma audiência, como consequência desse trabalho, trouxe uma audiência de 100 milhões de pessoas por dia. Por dia. Na famosa campanha do Sérgio Valente, 100 milhões de uns. A Globo tem 100 milhões de uns, porque cada um é relevante. Não são 100 milhões, são uns. Cada um é relevante. Então, acho que esse olhar, a partir dessa constatação, né, ele fortifica o trabalho. E onde a gente começa a buscar isso? Primeiro, tem uma primeira fase do jornalismo, que eu me reunia toda sexta-feira com 12 pessoas de cada redação. Por que 12? Porque eu tentava encontrar um grupo o mais heterogêneo possível. Um repórter, um produtor, um editor, um cinegrafista, dos horários diferentes, um da manhã, um da noite, etc. Para discutir, para compartilhar, para dividir, para falar dos sonhos, da realidade, da dificuldade, da facilidade. Isso foi me dando um manancial enorme de informações. Enorme. Então, eu me reunia numa sexta no Rio, uma sexta em São Paulo, uma sexta em Brasília. Uma sexta no Rio, uma sexta em São Paulo, uma sexta em Brasília. Ao longo de 2 anos, eu tinha passado por centenas de pessoas. Eu fiz a redação inteira conversar comigo. E a cada semana eu trocava o time. Isso deu tão certo que, ao conhecer o pensamento da redação e colocar a cultura da empresa que eu pregava, sobre esse jornalismo mais atuante, ético, responsável, ficava mais fácil o diálogo. Quando eu assumo a direção da empresa, em 2013, e se eu sou levado a essa situação por uma questão de conteúdo, e o entretenimento era o alvo maior, eu repito essa operação. Sento com produtores, editores, atores, atrizes, diretores. Nossa. Foram 500 conversas. Eu tenho anotado, 500 conversas. 500 conversas. Gestão participativa na veia, né? Quando chega na 100ª ou na 50ª conversa, ela começa a se repetir. Porque é um modelo, Sim, modelo que mental. vai amadurecendo. E eu começo a desenhar a estrutura da equipe, que no fundo era só uma resposta a eles. Quem me deu a informação foram eles. Eles, perfeito. A própria estrutura que eu chamo de chão de fábrica. Foi me trazendo as informações. Eu fui costurando e desenhando. E ao final de 1 ano, eu apresentei a nossa proposta de trabalho.
madura, consciente. Eu fiz uma reunião, tinha 700 pessoas no estúdio. E validada, né? Porque Validada por o processo eles. participativo tem essa riqueza. Quando né? eu termino de falar, Fernanda Montenegro se levanta na plateia e diz assim, temos um projeto. Ai, que beleza. Lindo gente. de ver, lindo de ouvir. Com Então, alma, assim, né? com alma. Então, assim, a equipe assinou o que ela mesma escreveu. O que ela mesma escreveu. Então, no fundo, quando você começa a maturar, vai entendendo a equipe, você tem que sentir para onde o vento está indo e definir o norte. Havia uma estrutura muito forte lá dentro de trabalho. O que faltava era só direcionar para o lado correto. Quando você direciona, né, você é o capitão da nau, orienta e a equipe vai. A equipe veio respondendo muitíssimo bem. E aí, de novo, o que eu considero como resultado, eu nunca defendi a audiência como premissa número 1. Eu sempre defendi o conteúdo. A audiência é consequência do que você faz. Assim como venda, assim como outras coisas. Se você não tem um bom produto, você não vende. A qualidade, Então, não a a qualidade quantidade. do que você faz é a consequência. E uma vez eu lembro que um repórter de um jornal me perguntou, se você não quer ter audiência, eu disse, quero, mas eu vou fazer uma simbologia diferente. Eu vou imaginar que eu sou o técnico do time. Eu sou o técnico do time. Eu vou reunir no vestiário antes da equipe entrar em campo. E eu digo para os jogadores, ganhem de 3-1 ou de 4-2? Não. Eu digo, joguem bem. Joguem bem porque nós vamos conseguir a vitória. E aí, o que eu dizia para a equipe é, faça um bom produto, tenha um propósito. E a consequência será a audiência. E ela veio. Vivemos um período lindo de crescimento, 13, 14, 15, 16, crescente audiência. E chegamos aos mais de 100 milhões de espectadores em função do trabalho. E não de uma meta de audiência. Ela virou consequência. Então havia um projeto maduro, consciente, cujo resultado se comprovou eficiente ao longo desse tempo. E você, tendo pego desde o final da década de 80 até o ano que você saiu, foi? 21. Eu me lembro, eu estava em 98, não, 94, 95 eu entrei na faculdade. Ninguém tinha celular e ninguém tinha e-mail. A gente tinha aula no laboratório de tecnologia da PUC para ter um e-mail alfanumérico que a gente não sabia para que era aquilo. De fato, 2 anos depois, eu já tinha o meu e-mail na Coca-Cola, onde eu trabalhei, já tinha um celular que o pessoal começou a ter. Você provavelmente pegou todo o jornalismo no papel, né? Depois, aos poucos, foi pegando isso, imagino, né? Porque se uma empresa que não é de comunicação já tem todas as dores para passar pela digitalização, quem está ao vivo o tempo todo, passando por isso, ao mesmo tempo com processo decisório, governança, TV ao vivo, tem todos os representantes da Rede Globo. Me conta um pouco mais. Imagine, depois você passou por esses desafios do digital, né? Até pelo que eu já li aqui, você trouxe toda essa criação. Né? Conta um pouco os principais desafios dessa jornada, de ter sido essa voz, essa pessoa que está no processo decisório. Eu acho que são 2 desafios. Né? O primeiro é o interno, de você passar por isso internamente e trocar a sua equipe, a máquina de escrever, pelo processo digital. Então, tem a própria questão interna, que você enfrenta isso no dia a dia. E teve um dia que nós dissemos, a partir da semana que vem, a máquina vai entrar no armário e nós vamos trabalhar no computador. Então, era assim, pânico, porque não havia um backup. Né? Você tinha que fazer aquilo e confiar no computador. E houve problemas. Eu lembro de um dia, vale a pena contar essa história, no Bom Dia Brasil, Renato Machado era editor-chefe, e o Renato me liga às 4h30 da manhã e disse, Firedo, olha só, não tem Bom Dia Brasil hoje. Eu disse, o que houve? O computador pifou. Não tem página aqui nenhuma no computador. Eu disse, não, faz no Notes, cria a página, cria o texto, imprime, e nós vamos fazer o jornal aí, estou indo para aí. Chegamos lá, na redação, combinamos as deixas, que é exatamente antes de rodar o VT ou de entrada ao vivo do repórter ou do comentarista. Combinamos que queria sempre o nome dele, ou seja, agora vamos ouvir Mira Leitão, agora vamos a Brasília com Heraldo Pereira, agora vamos... E fomos nomeando, e aquilo era a deixa para a entrada do repórter ou do vídeo, ou do VT. E o jornal ficou lindo, limpo, sem nenhum problema no ar. Ou seja, o receio de ter um erro foi maior do que o fato. Então, assim, foi um processo de transformação. E eu liderava o grupo de internet, o grupo digital do conteúdo. Então, por isso eu tenho essa relação com o G1, com Globo News, com Globoplay, etc. Então, a gente cuidava de antecipar essa revolução dentro da Globo do digital, de trazer o digital. E eu me lembro que a primeira experiência que a gente teve importante foi que depois viria a ser o Globoplay, que era ter uma experiência de oferecer para as pessoas
a possibilidade de assistir o capítulo da novela ou da programação no computador. Eu me lembro que muita gente criticou, dizendo que estávamos canibalizando a televisão. Mas a minha preocupação na época com o grupo, era um grupo muito importante, muito potente, era oferecer uma opção para as pessoas que não poderiam, não tinham condições de assistir aquele capítulo no dia. Você está no aniversário, você está trabalhando, você está no trânsito. Às vezes você não consegue chegar em casa e por isso você vai ser punido. Isso é muito valor. Né? Não é? Então eu queria, na verdade, trazer de volta esse público. E naquele momento que eu fui para o exterior, havia um estudo da TV americana de somar a audiência do computador na audiência da televisão. E depois o estudo de pesquisa adotaram essa fórmula, porque é uma audiência vista. Porque são decisões que vão sendo... Mais você tem a pesquisa, a gente sabe que o território brasileiro é outro. O comportamento do consumidor brasileiro é outro. Então, você vai prototipando e, aos poucos, você vai também tendo essa oportunidade de... não, isso aqui está dando certo, isso aqui não está. Agora, te ouvindo, o que tem mais curiosidade, porque aí eu vai falando do território de gestão de pessoas, né? Você lidar com toda essa transformação, né, para o digital, tem a ver com quebra de paradigma, como você trouxe agora, mas numa indústria em que a gente tem muitas personalidades ali dentro, né? Até porque é o protagonismo que faz parte de algo que vai para a televisão, né? Seja como um artista, seja como um jornalista. Como é que foi para você lidar com uma mudança cultural, com um time que de primeira, né, altamente preparado e com autonomia, porque jornalismo tem que ter autonomia, e, ao mesmo tempo, dentro também de uma cultura de uma empresa familiar? Quais foram para vocês assim, os principais desafios e alguma história que mostra assim, o quanto você conduziu aquele momento? Eu separaria aqui em dois momentos. O lado do jornalismo, que é um lado muito forte, pelo lado cultural da empresa, né, que nasce na imprensa escrita pela família Marinho, e ao longo do tempo tem esse processo de transformar, de trazer para a televisão exatamente essa raiz ética, né, do jornalismo. E eu me lembro de episódios claros em que não havia nem a necessidade de você conversar. Isso estava impregnado na alma da empresa. Um episódio para exemplificar. Em determinado ano, eu me lembro que recebo um telefonema da área comercial dizendo que uma empresa do Paraná tinha sido autuada pela fiscalização, não sei se era Receita, alguma coisa que eu não me lembro exatamente o que foi. E ela disse, se essa notícia sair no Jornal Nacional, dessa fiscalização, nós vamos retirar nossos anúncios. E eu disse, perfeitamente, eles podem retirar os anúncios, então a notícia era dada no Jornal Nacional. Não havia dúvida sobre isso. Então, ou seja, o conceito ético, né, do jornalismo estava ali. Ninguém questionava. Passam-se 2 semanas, mais ou menos, a empresa bate lá dizendo assim, vamos negociar a nossa volta? Porque eles sentiram que o mercado tinha reagido negativamente. Óbvio. Né? Eles tinham que reconstruir a imagem deles. Então, esse episódio marca só um pequeno exemplo de como a empresa reage numa situação como essa, da ética prevalecendo. Egos. Aí eu diria o seguinte, que no jornalismo, embora haja, evidentemente, uma ou outra pessoa e tal, mas, na média, você tem uma relação mais fluida, mais fácil, porque o jornalista está todo dia na rua. Ele todo dia enfrenta praticamente as agruras do cidadão. Ao passo que, se você olha o entretenimento de uma maneira genérica, o artista é mais protegido, ele vive mais embalado, ele está numa bolha. Né? Porque você chega no aeroporto, tem um carrinho especial, tem uma entrada diferente, tem um jeito de protegê-lo do público. Então, você cria como se fosse 2 categorias. Então, com o artista, a conversa é tranquila, mas tem esse lado do efeito do público sobre o trabalho dele. Né? Porque ele é um astro. Então, então eu diria que, embora sejam diferentes, para os dois, eu sempre usei, eu acho que fui um líder agregador de muito respeito e muito diálogo. Eu acho que o diálogo foi talvez a palavra principal da minha gestão. O tempo todo era conversa. Porque assim, ou você convence ou você me convence. Né? Então, a gente tem que partir para algum tipo de embate cujo resultado será o melhor para a empresa, será o melhor para o resultado do produto, será o resultado do que a gente está construindo. Então, eu sempre deixei que o diálogo fosse aberto, franco, e qualquer pessoa que tivesse algum problema em relação à sua questão hierárquica tinha acesso à minha sala. Eu trabalhava de porta aberta, não tinha problema nenhum.
tinha acesso ao meu lugar de trabalho. Porque eu acho que a pessoa tem que sentir força do que ela faz e não ter medo. Porque a pior liderança que eu vejo é a do medo, a que impõe medo. Ela restringe a equipe. E aí eu acho que isso resume muito do trabalho. Tem uma palavrinha que eu gosto demais, que é a inquietação. Eu provocava muito a equipe na inquietação. O que vai ter de novo no jornal? O que vai ter de novo no programa? Qual vai ser a coisa nova para o ano que vem? O que a gente vai fazer de diferente? Para cada cobertura de Olimpíada, de Copa do Mundo, a gente fazia reunião de provocação. O que vai ser diferente o ano que vem? Na próxima cobertura. Porque está à frente do teu tempo, numa emissora que é reconhecida por estar à frente do tempo, a régua ainda é mais alta, né? O tempo todo. Não dá para ser ano que vem a mesma coisa. E o mundo, né, o digital vindo, a opinião também. Eu percebo hoje, a gente está falando de um mundo em que todo mundo é, de alguma forma, também protagonista, né? Tanto os influenciadores hoje digitais, cada vez mais você coloca, se alguém se pronuncia de uma forma, algo viraliza, tudo vem, né? Você pode criar todo um movimento em volta disso. Na última semana a gente viveu um pouco isso no mercado, né, corporativo, com uma grande revolução por parte, principalmente das lideranças femininas, contra um pronunciamento específico. E eu imagino que você tenha tido, por tudo que você já me contou e está contando aqui, um estilo de gestão que foi realmente o divisor, mas foi muito importante para que essa transformação também fosse viável e leve para as pessoas, né? Porque a gestão participativa traz um pouco isso. Ela é audaciosa, ela é corajosa, mas ela também traz essa questão. Estamos juntos no fracasso e na vitória. Um ótimo ponto que você colocou, porque eu me lembro de algumas reuniões, aí já foi mais na parte do entretenimento, que havia muito medo do risco da audiência, muito medo. E eu dizia para ele assim, o conteúdo é tão primordial, ele é tão decisivo fazendo bom conteúdo, que a responsabilidade da audiência é minha, não de você. Eu trago para mim. Me entrega o produto. Claro que a gente discutia roteiro, discutia texto, discutia conteúdo, o que fazer, como fazer, mas a partir da criação do autor, do diretor, do roteirista, enfim, a cargo deles. A gente direcionava o conteúdo, que tipo de conteúdo a gente achava mais adequado para aquele horário. E a partir daí a criação é livre. E a responsabilidade da audiência é minha, porque eu não posso punir o criador, exigindo dele também a audiência. Então, assim, até porque a composição, o que a gente chama de grade, que é a programação ao longo do dia e da semana, é de uma equipe que prepara isso, é a programação, é a direção. E o tempo inteiro. Então, a gente divide a responsabilidade. Você cuida do conteúdo, a gente cuida da audiência, porque, senão, o medo de errar vai atrapalhar. Perfeito. E aí você começa a ter uma programação, um conteúdo limitado. Isso em pasteurizado. Isso em si já é uma governança diferenciada. Sim, perfeito. Totalmente. E, Carlos, você fala pouco da tua vida pessoal. Eu imagino também você esteve muitos anos sendo alguém que as pessoas podiam criticar, né? Mas você também me contou uma vez de como foi a tua saída da Rede Globo com a tua família. E eu queria que você compartilhasse. Eu achei tão bonito, eu fiquei tão feliz de ter te ouvido, que assim, um lado pessoal, humano, que todos nós temos, e de admiração, né, por parte das suas filhas. Conta um pouquinho. Eu conto um pouquinho sobre a minha decisão primeiro de sair. Eu acho que foi uma decisão importante. Eu hoje estou com 65 anos, eu estava na época com 60, 59, e eu defendo realmente aquilo que eu já comentei aqui, oxigenação, troca. E, de fato, eu sempre digo que hoje eu ainda continuo tirando cacos, porque é muito pesado, embora não pareça falando aqui, mas assim, eu dormia com 2 telefones ligados. Nossa. Na época do jornalismo, plantão, só eu autorizava plantão. Aquela famosa imagem. Som que você falava, porque meu Deus, quem morreu? Para entender o tamanho da informação, entendeu? Então tinha uma discussão, eu discutia com o Ali, discutia com os outros diretores, mas a decisão final tinha que ser minha, para entender esse patamar da relevância da notícia, para não banalizar a informação. Então a gente cuidava para não... Podia ser uma chamada do jornal, uma coisa menor e tal. Enfim. Então eu dormia com o telefone ligado, 2 telefones ligados a noite inteira. Que tocaram muito durante esses anos todos. Você imagina. Então tem um lado pessoal de desgaste. Então eu queria encerrar a carreira numa fase ótima, bem, com resultado maravilhoso, uma equipe que a gente brinca que
entre nós, né, que assim foi um período de ouro mesmo, não tenho dúvida disso, foi um trabalho fantástico da equipe, eu sempre enalteço isso. Mas, enfim, eu precisava sair, eu queria descansar, queria ter tempo de vida pós-Globo. Acho importante. Então, foi uma conversa longa com a família Marinho, representada pelo Roberto Irineu, que entendeu, foi muito interessante. A primeira conversa, quando eu disse para ele, Roberto, estou pensando em parar, assim, parar. Não, vamos combinar um tempo, então vamos combinar. A primeira reação dele foi, vamos falar de prazo? Eu disse, vamos, 10 anos. Eu disse, você não entendeu, eu pedi para sair, não para ficar. Aí 7, 5, 3. Nossa. Aí 3 por quê? Ele me explicou que queria fazer uma transição na empresa para um outro modelo, então 3 claramente tinha que ter minha contribuição. Como Carlos Henrique Schroeder definiria sua própria forma de liderar? De novo, eu acho que a palavra diálogo, eu acho que o diálogo fez parte da minha trajetória toda de conversar. Eu acho que aquele pequeno exemplo que eu dei lá no início da condução equivocada que eu tinha, ele foi corrigido ao longo do tempo, e ouvir as pessoas fez parte da minha condução permanente. O diálogo, o respeito, a integridade, a ética, isso é algo inarredável. Eu não abri mão em nenhum momento e não havia nenhum tipo de composição a fazer. Então, assim, todo mundo sabia qual era o nosso princípio, o nosso propósito, a nossa cultura, né, com relação à empresa. Então, eu acho que ficava fácil você conduzir uma equipe porque sabia quais eram os princípios que norteavam o nosso caminho. Perfeito. Vamos falar de presente? Vamos. Bom, eu sei que você saiu, precisou de um tempo para você. Não sei exatamente o que você conseguiu fazer nesse tempo, mas eu sei que eu já te conheci empreendendo, né? Sair de uma vida executiva para empreender. E que hoje você está empreendendo 2 filhos. Uhum. E aí, sendo bem transparente com todos, eu conheci o Carlos por meio do Leonardo. O Leonardo é meu amado irmão, sócio do Carlos na Hands On. Conta pra gente o que vocês estão aprontando. Vou falar rapidamente da Absurda, porque a Absurda foi assim, episódico. Nós temos minha mulher é a grande amiga de um confeiteiro genial chamado Henrique Rossanelli. Eles trabalharam juntos 10 anos atrás, com o Felipe Bronze no Oro. E o Henrique tinha uma proposta para ir para o Canadá, para trabalhar com um grande chefe de cozinha canadense. E na época da pandemia, o chefe retirou o convite e já tinha pedido demissão das empresas no Brasil onde ele trabalhava. Ele estava lá em casa quando recebeu a notícia da negativa da viagem. E a gente apoiou o Kiki, pediu para ele começar a produzir doce, porque ele realmente é genial. E a gente se comprometeu a fazer uma confeitaria para ele. Ele e a equipe e tal. E 1 ano depois a gente estava com a confeitaria de pé. A gente fez um projeto lá no Horto que você conhece. Nossa, gente. Contratamos by the book. Aí fizemos todo o projeto. Pelo amor. O design, o nome, a forma, as cores, os doces. Aí tudo tem um projeto muito especial, muito carinhoso. E foi um sucesso. A gente, no primeiro ano, inauguramos em março. Em junho, nós já ganhamos o prêmio de melhor confeitaria do Brasil. Depois ganhamos do Rio Gastronomia. Depois ganhamos da Veja. Enfim, gente. E repetimos esse ano. Já ganhamos Rio Gastronomia. É mesmo? E o Prazeres da Mesa, bicampeão. E o Henrique Rossanelli ganhou o melhor confeiteiro do Brasil esse ano. Então, assim, é um sucesso. É absurda. É um sucesso realmente maravilhoso, uma surpresa muito agradável. Claro que foi muito, muito bem construído por ele, porque o produto, de novo, né, o produto é ele. Por ele e por alguém que tem um background em gestão, né? mas o produto é fundamental, né? Então, assim, o mérito é dele, começa por ele. E a Hands On nasceu de uma insistência, eu diria, do Leonardo, seu irmão, porque nós somos vizinhos de prédio, começa por aí a nossa convergência. Uhum. E ele pediu para conhecer o escritório de advocacia, LDCM, e eu disse, Léo, é muito cedo, eu preciso de um ano sabático. Eu queria viajar, viajei, enfim, foi um ano realmente de delícias pelo mundo. Ai, que delícia. Na volta, o Léo já estava me esperando para conversar. Eu conheço bem. E começamos a conversar sobre o que fazer e tal, aí discutimos relacionamento de empresa com imagem, crise, reputação, impacto. Discutimos profundamente sobre isso, começamos a desenhar o que seria essa empresa, que é uma empresa de consultoria. Trouxemos mais 2 pessoas, a Patrícia Dalpa logo no início, e depois a Marisa César, que é aqui de São Paulo, que é uma especialista em comunicação e sustentabilidade. Então, temos um time, 4 sócios, com experiências completamente complementares, né? São origens diferentes, e a gente oferece esse trabalho para as empresas, para trabalhar a imagem, para trabalhar hoje muito mais estratégia de comunicação, porque a gente percebeu nesse ano, né, que o foco das empresas muitas vezes tem uma vulnerabilidade na comunicação interna e externa.
E é aí que a gente está botando foco nesse momento, auxiliar, apoiar, ajudar essas empresas a corrigir esse caminho para que não tenha um problema futuro e evite essa crise, especialmente de comunicação ao longo do tempo. Isso dá robustez e longevidade para as empresas. Não, e competências super complementares, né? Bom, o Léo, quando me falou de vocês, lembro que a gente teve uma conversa bem no início, né? Primeiro, eu fiquei encantada com a proposta e me veio muito assim, como vocês estão nascendo num contexto em que as empresas, principalmente a área que eu conheço, que é a área toda de impacto, muitas se posicionaram e muitas não estão conseguindo, né, sustentar os seus posicionamentos. Então, a gente realmente precisa de uma proposta que consiga conjugar a comunicação, esse olhar também para os possíveis riscos, inclusive jurídicos. O Leonardo é especialista nessa parte toda de contencioso, arbitragem internacional. E aí você somou também essas competências das outras sócias. Então, esse olhar preventivo, né, para uma comunicação estratégica. E a gente também está ensaiando de unir forças, né? Então, hoje, você está numa veia empreendedora. Sim, né? sim. E como é que está sendo isso, Carlos? Eu te confesso que me exigindo mais do que eu gostaria. Eu imagino, porque você veio de décadas de muito trabalho, né? Você mesmo falou, dormindo com celular, sabendo que a qualquer hora as coisas podiam te tirar para outro país, inclusive. Exato, né? exato. Eu acho que hoje não tem essa, digamos assim, essa urgência na média, mas ao mesmo tempo a gente na Hands-On se propõe a ser boutique, ou seja, nós nos propomos a ter poucos clientes. A gente quer ser um trabalho realmente de acarinhar, abraçar o cliente, ficar próximo. Isso requer tempo, dedicação e liberdade, né, ao longo do dia para poder fazer isso. Então, a gente não quer ter muitos clientes. A gente tem tido clientes, mas a gente está limitando também a quantidade para evitar que não haja tempo de atender bem os clientes. E o que você quer contar como história daqui a pouco? Não só sobre hands-on, absurda. Que história você quer lá em 2030 falar check? Eu acho que a grande questão, quando você olha assim, eu acho que a gente sempre sonha, né, em melhorar o mundo, quer ter um mundo melhor, contribuir de alguma forma. Eu acho que eu venho contribuindo ao longo desses anos. Eu acho que o trabalho que eu construí com a equipe, não é sozinho, evidentemente, não é sozinho, que eu construí, ajudou de alguma forma a melhorar. Eu lembro de exemplos assim fantásticos. Quando a gente teve aqueles episódios do Drauzio no Fantástico, eu me lembro de uma carta que um telespectador de Minas mandou para o Luiz Nascimento, que era o diretor do Fantástico, dizendo assim: o Drauzio salvou a vida do meu filho. O filho estava morrendo porque se engasgou com alguma coisa que tinha sido o assunto dele no Fantástico. E ele salvou a vida fazendo aquilo que o Drauzio recomendou. Então, só para dar um exemplo da força. A informação, né, é muito do, relevante. Da ajuda que a gente pode dar. Como impacto, né? Como vetor de impacto. Eu super acredito nisso. E eu acho que nesse momento, eu acho que esse lado corporativo tem um trabalho a ser feito de ajudar efetivamente as empresas. Eu acho que as empresas têm que se conscientizar disso, que tem um trabalho de impacto, um trabalho social muito relevante no dia de hoje. Eu acho que hoje não dá para pensar numa empresa olhar o capitalismo pelo capitalismo. Tem que olhar um capitalismo social, entendendo que tem uma contribuição interna nas empresas, para o grupo de funcionários, né, os stakeholders, enfim, e olhar para fora para entender que tem os clientes, mas tem uma sociedade que tem que ser percebida e tem que ser vista para você ajudar a transformar. Não dá para a pessoa ficar cega em relação a uma empresa que tem determinado bairro, determinada cidade, e não enxergar aquele bairro ou aquela cidade com uma contribuição que ela pode dar, que ela pode oferecer. Essa troca é inexorável, precisa ser feita. Então, essa contribuição do ponto de vista da hands-on, eu acho que do ponto de vista pessoal, quanto mais pessoas a gente agregar nessas causas, às vezes pode ser nem como contratado, digamos assim, mas numa conversa, numa pauta, numa troca, o que a gente puder ajudar, assim como estamos fazendo aqui, numa troca possível, quanto mais empresas e pessoas sentirem esta possibilidade de melhoria, é a nossa contribuição para uma sociedade melhor. Gente, eu vou precisar fazer uma pausa aqui e falar uma coisa muito importante. Quando o Carlos fala isso, a nossa conversa aqui, a gente está fazendo, sendo que o Carlos não dá entrevista para ninguém. Eu falei para ele assim, e eu falo e repito aqui, me sinto muito honrada porque a gente poder exatamente isso, a partir de um canal, um veículo, escolher assim, como é que a gente vai transformar a tua voz, que é tão relevante, com tanto aprendizado, em algo que pode inspirar mais lideranças, um novo olhar para o mundo, um novo olhar para a gestão, um novo olhar para a liderança.
por que você não quer dar entrevista? Fala pra gente. Porque a minha entrevista, ela acaba sendo, muitas vezes, ela tem um objetivo de buscar alguma coisa específica. E eu acho que aqui nós estamos falando de um papo sobre futuro, sobre liderança, é muito mais abrangente. Né? Então, eu decidi que uma entrevista sobre olhar para trás, só para trás, sem discutir possibilidades e novas oportunidades, como estamos falando aqui, para mim não soma. Eu posso usar o exemplo para trazer algo olhando para o futuro. Ok, como comentamos. Mas só olhar para trás não agrega e não vai trazer informação. Então, só isso não é necessário, não é importante. Só relatar o que aconteceu. Mas aqui nós estamos jogando para o futuro. E isso é importante. Eu posso usar o exemplo do passado para transformar alguma coisa para frente. Muito. E quando a gente conversou, e eu vou compartilhar aqui, porque sei da responsabilidade dessa voz aqui. Quando a gente conversou, eu falei uma frase para você. Eu falei, Carlos, eu quero... O meu lugar de propósito é apoiar o desenvolvimento de lideranças, organizações e ecossistemas. Porque pessoas como você, se você realmente conseguir usar a tua potência como liderança, com um olhar para a geração de impacto positivo cada vez mais, como você já usou, à frente de uma grande empresa com grande relevância nacional, e fazer isso para outras, o que eu puder te ajudar, eu estou com você. Lembra que a gente conversou sobre isso? É sobre isso. E a sua voz inspirar outras lideranças que estão em C-level, outras pessoas que estão à frente de conselhos, que entendem assim, não, vamos dialogar sobre um outro olhar para o papel de uma liderança no nosso tempo, né? No tempo que a gente está vivendo. O que é o nosso trabalho hoje? O que é o nosso papel? O que a gente pode fazer? Seja como influência, seja como ingerência. Né? Então, eu acredito que uma pessoa como você e como tantos outros que esse canal pode levar, a gente realmente pode transformar isso como uma cultura. Né? Sem dúvida. Que até mesmo as pessoas falam assim, não, peraí, mas eu ainda não estou cantando essa música. Podemos cantar, vamos lá? Claro, né? Claro, sem dúvida. Vamos fazer o nosso... Mensagens que precisam ficar para o mundo? Vamos. E eu quero honrar porque esse quadro só existe porque... Ele ouviu um podcast, um videocast, ele falou assim, olha, gente, falta um quadro com uma troca. Aprendizado é isso. Uma frase que marcou sua vida, Carlos. Não tem uma frase assim que específica. Eu sou leitor até de para-choque de caminhão. Eu também gosto. Mas tem duas frases muito simples que me tocaram. Uma foi um ditado chinês que diz o seguinte, para você percorrer uma milha, você tem que dar o primeiro passo. Eu acho ela relevante porque às vezes a gente olha lá na frente e esquece de começar. Acho muito importante. Do pequeno, né? Começar. E a outra é uma que é atribuída a Cecília Meirelles, eu não sei se é dela ou não, enfim, que ela diz assim, viver o dia a dia. Porque o amanhã pode ter muitas surpresas que a gente não vai conhecer. A gente precisa conhecer o dia a dia, mas viver o dia a dia com calma, para experimentar as surpresas do amanhã. Às vezes a gente entra numa vibe, num mundo quase mecânico, e esquece de viver o dia a dia. E a vida é cheia de surpresas. E a gente não aproveita as surpresas. Então isso eu me dei conta muito mais tarde também do que eu imaginava. Mas às vezes a gente não curte o dia, especialmente celebrar as vitórias. A gente esquece de celebrar. Eu acho isso super relevante. Eu tenho investido muito em celebrar. Celebrar é honrar. É muito importante. É honrar o que você colocou claro, de energia. Sem dúvida. Me fala um livro. Olha, livro para mim é quase um filho. Aí eu acho que assim, é um mundo que se abre. Eu gosto de tragédia grega, eu gosto de grandes escritores, eu gosto de Philip Roth, americano, que para mim é uma injustiça não ter recebido o Nobel de Literatura. Eu sou apaixonado por Dostoiévski, li toda a obra dele, eu acho incrível. Então escolher um livro é difícil. Biografia eu gosto muito, Obama, Churchill, Mahatma Gandhi, enfim. Então eu diria assim, o próximo livro é o melhor. É o melhor livro. É o melhor, porque assim é difícil você escolher. Tem tanta obra sensacional que fica difícil. Tem dois escritores brasileiros que eu gosto muito também, que é a Carla Madeira e o Rafael Montes. Adoro também, li todas as obras deles também. Enfim, mas eu acho assim, tem um livro novo para acontecer a qualquer momento, ou um que você não leu ainda, que é sensacional, talvez mais antigo. Acho que o livro novo ainda é o livro a ser lido. Eu gostaria de ler mais do que eu leio. Vou me vulnerabilizar aqui e pretendo fazer isso nos próximos anos.
Nosso próximo item aqui é um filme, só que você é um produtor de conteúdo de uma vida. Será que é justo eu te perguntar sobre um filme ou uma série? Não. Não. Não, uma série, eu tenho uma série. Você tem? Boa, Ai, boa. Acho que conta. você abriu agora uma possibilidade boa. Eu sou apaixonado por Sopranos. Eu acho Tá. Sopranos a melhor Eu não série assisti ainda. já feita no streaming mundial. Eu acho sensacional. Agora, falar de filme é difícil, porque filme, assim, eu acho... Filme é diretor, né? Sempre dizem, teatro é ator, diretor é cinema e televisão é editor. Ah, é o faz editor. sentido. Eu acho assim, cinema é diretor. Então, assim, falar de diretor tem 1000. Se você quiser eu diria assim, em homenagem aos grandes da história, Hitchcock. Eu acho Hitchcock genial. Tem 1000. Assim, mas eu acho que de novo, tipo livro, é difícil porque você vai por gênero. Você pode pegar vários gêneros, assim. Tem uma mente como você, mente e coração, né? Que estava o tempo todo pensando, trocando. Eu também fico me perguntando como é que você conseguia estar lendo, assistindo. Eu me obrigava. Nossa! Eu me obrigava. Obrigava a ir ao teatro, ir ao cinema, a ler. Eu tinha que ler. Assim, à noite, eu tinha que ter um espaço para fazer a leitura da literatura, por exemplo. E não ler as coisas do trabalho. Tá. Era a minha distração. Ou ver um streaming, ver uma série. Eu me obrigava a fazer isso, porque senão a minha vida ia afundar. Então, eu tinha uma divisão do tempo muito clara para cuidar do Carlos aqui e do diretor lá. A minha curiosidade não para, né? Porque eu fico cada uma desses pontos aqui, eu quero meia hora com cada um. Uma liderança pública que te inspira. Obama. Ai, todo mundo. Obama. Tive pessoalmente com ele 2 vezes. E eu tive muita sorte no primeiro ano da posse dele. Teve um convite, eles fazem aquele jantar para os correspondentes da Casa Branca. E tinha um convite para um jornalista estrangeiro e me convidaram. Então eu tive a felicidade de participar com ele e com a Michelle. A Michelle estava presente. Foi o primeiro ano dele, foi em Washington, e eu participei desse jantar. E deve ser muito presente, né? Porque me passa ser aquela pessoa que você quer só ficar admirando, né? Foi sensacional. Que sensacional. Sensacional, emocionante. Eu acho que você deveria escrever um livro com todas essas histórias. Uma pessoa para seguir nas redes. Eu sei que você não é muito de redes sociais. Não. Porque eu sei, porque vou ser transparente aqui. Quando vocês abriram a Red Zone, ela falou assim, mas o Schroeder não tem LinkedIn. Eu não tinha LinkedIn. No Instagram eu tenho 20 seguidores, que é minha família, porque é fechado. Maravilhoso. Então, assim, não, é porque eu acho assim, tem um tempo de leitura, acabamos de falar disso, tem um tempo de leitura, de vídeo, de teatro, de cinema, etc. Se eu ocupar parte do meu tempo com os influencers ou com pessoas que eu quero usar, que usam a internet, eu estou abrindo mão de um tempo meu. E o que eu percebi nesse período? Que mesmo as pessoas que eu adoro, que tenho o maior respeito, o maior carinho, usam eventualmente a internet para capturar público. Sim. Então, no fundo, eles se obrigam a postar coisas, se obrigam a postar coisas quase que diariamente. Eu sou obrigado a ler? Não. Então, eu acabei abrindo mão de seguir essas pessoas na internet. Eu não sigo. Eu não sigo. Eu não sigo. É um princípio. Eu não sigo. Porque eu acho que a hora que eles têm coisa para me dizer, eles vão me dizer de outro jeito. Então, é um caminho que eu adotei e não estou seguindo praticamente ninguém, assim, a não ser que tenha uma coisa excepcional que chega a mim pelas pessoas. Mas não porque eu estou seguindo. Mas também a importância de ter um canal para você compartilhar. Sim. Eu tenho lá meu site, meu endereço no Instagram, que usa um fake lá, o nome não é fake, como é que se diz? É um codinome lá. Não uso o meu nome. Não uso o meu nome. Naturalmente você não vai compartilhar aqui. Ele é fechado, então eu posso até compartilhar. Tá. É Sherazade, é o contador de histórias. Ai, que lindo! Então vamos falar agora também de um pouco mais de profundidade. Me fala um medo seu. Medo de não ter coragem. Eu acho que esse período todo eu tive muita coragem, mas eu confesso que ao longo do tempo a gente vai ficando com um pouco menos de coragem. Eu tenho ficado com um pouco menos de coragem. Tá. E eu só não queria perder essa coragem de fazer as coisas. Será que é coragem ou será que é sabedoria? Eu fico me perguntando isso. Tem algumas batalhas que eu não quero mais. Pode ser sabedoria, mas eu acho que, no fundo, é comprar brigas. Eu acho que tem brigas que você diz assim, eu não quero mais essa briga, isso aqui não vale a pena. Eu consigo olhar mais por aí do lugar onde eu estou e imagino do lugar onde você está hoje. Você já abraçou muitas batalhas.
Me fala sobre um sonho, você já falou alguns aqui, mas um sonho muito precioso para você. Alda, eu acho assim, a questão da fome, eu acho a questão da fome algo assim inconcebível não acabar com a fome no mundo. Porque tem uma riqueza exagerada nos países, tem uma riqueza. Não é possível que as pessoas não entendam essa causa e não enfrentem essa causa. Isso me Né? toca muito também. É impressionante como é que alguém pode morrer do seu lado, né, e as pessoas aceitarem isso como algo banal. Então, assim, que país, que continente a gente tem que trabalhar para evitar que isso aconteça? Não é aceitável, do ponto de vista da dignidade humana, que a gente continue perdendo pessoas por falta de comida num mundo tão rico como o nosso. Sabe que sábado, agora uma pausa para te contar essa história. Sábado, agora eu estava indo levar meu filho na terapia. E aí parei no sinal. Aí veio um homem com um bebê, até me emociono de contar, com um bebê aqui amarrado no colo. E vendendo aquela balinha. Ele falou, eu tô com muita fome. E eu não estava com dinheiro, porque eu deixo a mala no porta-mala. Só que eu chorei tanto. Que eu falei, gente, talvez seja até porque assim, eu tenho um filho e atualmente sou mãe solo. Aí eu fico assim pensando, gente, eu não consigo entender o desespero de estar num sol como estava, correndo para poder matar sua fome com um bebê amarrado. E ele corria de um lado para o outro. Aí meu filho falou assim, mamãe, você está chorando por quê? Eu falei, filho, porque isso não é... a gente não dá para achar normal isso. A partir do momento que a gente acha normal, e a gente acha normal, porque a gente se endurece. Né? Então, assim, não dá para achar normal. Uma pessoa está com um filho, talvez essa criança esteja desidratada nesse sol. Então, eu estou muito com você nesse lugar. Assim, a desigualdade social me fere. E a fome é o pior deles, porque a fome tem urgência, né? Urgência. Me fala também sobre o que é inegociável para você. A ética e o respeito, inegociáveis. Porque se a gente não respeitar as pessoas, eu acho que a gente vive uma crise de cidadania hoje no mundo. Eu diria no Brasil, né? No mundo talvez seja um exagero, alguns países com certeza. Mas hoje, assim, você vê o desrespeito no trânsito, o desrespeito das pessoas, má educação, você entra no lugar, as pessoas mal te cumprimentam, te tratam mal. Eu acho que é uma crise hoje de respeito. E eticamente as pessoas são vulneráveis à ética. Então acho que hoje tinha que ter um choque de ética e de respeito para recuperar a dignidade das pessoas. Um erro que você não quer mais cometer? Eu acho que durante minha vida profissional, muitas vezes eu errei por ansiedade, por querer atropelar e fazer. Porque o jornalista, especialmente em televisão, você luta contra o tempo. Eu vou te dar um exemplo muito claro aqui. Vamos imaginar que agora, numa hora X, você recebe a informação assim, acabou de ter um acidente em que morreram 20 pessoas. A conta que eu já fazia assim, quanto falta para o Jornal Nacional, o que eu preciso fazer para chegar até lá, parará. Eu fazia uma conta rápida, qual é a equipe mais próxima, qual cidade é, qual distância. Então, imediatamente eu fazia essa conta. E atropelava, às vezes, para fazer chegar aquilo a tempo do Jornal Nacional. E só quando a reportagem ia ao ar é que eu chorava. Eu me dava conta do que eu tinha feito. Mas, às vezes, atropelando. Às vezes, não de forma tão correta, porque eu queria correr. Então, assim, os meios não justificam o fim. Né? Então, menos ansiedade, dá para fazer. Tem coisas que dá tempo e tem coisas que não dão tempo. Então, aceitar as coisas de uma maneira mais correta, quando muitas vezes você quer jogar contra o tempo para fazer com que aquilo aconteça. Nem sempre é possível. Eu aprendi depois que nem sempre era possível. Mas é muita responsabilidade sim, mesmo, né? Sim, sem dúvida. E todos sem esses dúvida. anos à frente sem dúvida. desse processo decisório sob pressão, né? Muito grande. Eu me lembro do episódio do Senna, eu estava com a minha filha, Luísa, devia ter acho que 1 ano, não, 2 anos, enfim. Ela estava no meu colo, eu estava assistindo a corrida, quando ele bateu, botei ela do lado, chamei a mãe e disse, vou para a televisão. Ele morreu. Era a sensação que eu tinha. Quando cheguei na televisão, a gente acabou de dar um anúncio. Reuni a equipe, preparamos o Fantástico, trabalhamos. Audiência gigantesca, porque o Senna era um personagem incrível. E no dia seguinte combinamos ir para São Paulo, o Bonner, a gente foi para transmitir toda a cerimônia do velório, etc. E só quando acabou o Fantástico, nós nos abraçamos e choramos muito. Porque aí você tem assim aquele alívio, é quase da missão cumprida, do que você conseguiu fazer. Então, assim, nessa hora você age de uma maneira um pouco mais fria. Pode parecer estranho, mas depois você reflete e aí cai
na pessoa. É a pessoa, no final voltou a ser a pessoa, o ser humano. É muita história para contar. Tem mais um ponto que eu quero te perguntar, assim, sobre legado. O que você quer deixar para a próxima geração? Essa pergunta me foi feita pelos acionistas quando a gente teve um almoço de despedida e um deles me perguntou sobre o legado e eu respondi que o legado para mim era curadoria. Falando sobre o trabalho que eu tinha acabado de fechar, o ciclo que eu tinha acabado de fechar, o mais importante é passar para as pessoas todo esse manancial de informações e que você orienta o futuro com essa base cultural sobre o procedimento que a gente deve ter. Ética, responsabilidade, etc, etc, etc. Quando a equipe está imbuída desse sentimento e dessa necessidade, que ela absorveu aquilo, você pode ter certeza que vai ter longevidade. Então, se a curadoria for bem feita, as pessoas que estiverem ali foram bem escolhidas, e elas farão esse papel depois nas escolhas delas, você garante um tempo maior da empresa. Então, acho que a curadoria, não adianta dizer esta reportagem, este dia, não, é o que você construiu ao longo do tempo, e o que você deixou para o futuro. Então, a curadoria eu entendo que foi meu maior legado dentro da Rede Globo. Eu acho essa palavra tão bonita. Eu acredito que curadoria e cuidadoria está tão próximo. É isso. Né? É a ética do cuidado. Porque você tem que ter as pessoas certas no lugar certo. Né? E ao escolher, você está dizendo assim, fiquem aqui e preparem esse caminho para o futuro com os sucessores de vocês. Como eu sei que você não vai dar tantas entrevistas assim, a gente tem um último bloco que é que mensagem que você quer deixar. Tem várias lideranças que vão ouvir esse videocast. Então, espaço para você deixar. Pode olhar para a câmera. Eu sou tímido. Eu sei. Por isso é que eu estou aqui dando um passo a mais e falar, Carlos Henrique Schroeder, por favor, olhe para a câmera. Eu acho que um momento que para mim foi um divisor de águas foi quando eu percebi a diferença entre chefia e liderança. Eu acho que é um momento da carreira, você é chefe, e aí tem um turning point onde você de fato assume a liderança. Eu acho que quando dá esse clique, você tem outra visão sobre o seu trabalho. Qual é o teu propósito? O que você está entregando? Seja em que área for. Eu vejo isso hoje na hands-on, eu vejo isso hoje no absurdo, eu vejo isso no trabalho que eu fiz na Globo, sem comparar, evidentemente, momentos. Mas eu acho que a liderança, quando ela se dá conta da importância que ela tem, do que ela pode entregar, o valor é outro. E esta preparação, ela tem que ser discutida muito do ponto de vista corporativo. Às vezes você vai ter um mau líder, não preciso dizer aqui, porque você força a barra em subir alguém que é apenas chefe, ou alguém se torna líder impondo pelo medo, pela forma de chefiar, não de liderar. Isso, para mim, é muito relevante. Quando você tem uma equipe que tem líderes de fato, é muito mais fácil. Eu fazia uma divisão, uma distinção para a equipe. Eu dizia o seguinte, você percebe que você é líder quando você passa a deixar a transpiração pela inspiração. Se você passa a inspirar, você é líder porque você consegue convencer a equipe, você consegue ser exemplo. Espelho. Quando você é espelho, a equipe te admira e te segue, é porque você é líder. Quando você é chefe, o teu caminho está limitado. E a empresa precisa entender, precisa ver, precisa observar quando ela tem um líder e quando ela tem um chefe. A liderança se dá nesta hora em que você, de fato, tem esse comprometimento e esse olhar mais profundo sobre o seu trabalho. Liderança faz a diferença. Faz. Eu quero verdadeiramente agradecer. É um prazer. Por a gente ter se encontrado de alguma forma nessa caminhada, por você me inspirar, por você estar aqui. E eu sei que é um passo importante para você também, né? Falar abertamente. Então, de verdade, muito obrigada. E que tenha muitas oportunidades da gente poder atuar juntos em prol de algo maior. Muito Obrigada obrigado. de verdade. Foi um prazer. Muito obrigado. A gente vai ter mais um episódio que a gente fez questão de gravar para a gente poder falar sobre também, né, os desafios de gestão em empresas familiares. E a gente vai também ter a participação da Karen Baumgart Cirúrgica, que está aqui já no estúdio com a gente. Então não percam, além desse episódio, teremos mais um
aproveitando a presença do Carlos Henrique Schroeder aqui com a gente. Obrigada a cada um de vocês e muita inspiração ao escutar esse episódio. Obrigada, Carlos.